No dia 3 de setembro, este canal fez não 2, não 3, não 4, não 5, não 6, mas 7 anos. Ficou assim um bocadinho longo demais de dizer os anos todos de seguida. Apesar de este último ano não ter sido um ano em que eu esteja tão presente como outros, longo não. Longe estão os anos em que eu fazia mais de 100 vídeos num ano. Agora estamos a rondar os 30. O ano passado foram 30 e tal vídeos. Este ano estamos nos 30. As ideias nem sempre aparecem e pronto, existem outras prioridades. Portanto, nem sempre tenho tido possibilidade. Não é possibilidade. Às vezes eu não tenho vontade de aparecer. Acontece. Outras vezes não sei muito bem o que gravar para além desta dicotomia de book haul, livros lidos. Livros lidos, book haul. Book haul, livros lidos. Portanto... Mas, para celebrar este aniversário, decidi ir ver algumas das minhas melhores leituras ao longo destes anos, desde que criei o canal, e falar um bocadinho sobre elas. São várias leituras, portanto vou por ano a ano. Portanto, são as minhas melhores leituras nos 7 anos que faço parte do Booktube. Algumas foram recomendadas por algumas pessoas daqui da comunidade, ou pelo menos da comunidade que segue o meu canal. Outras nem por isso, mas que são livros com que eu fiquei, desde que os li, que tenho alguns posso dizer que tenho alguma obsessão por eles, ou por os autores que os escreveram. Vamos começar em 2016. Faz de conta que há aqui uns efeitos especiais de música ou de imagem, mas só na vossa imaginação, porque eu não os vou fazer. Portanto, vamos viajar no tempo ao ido ano de 2016 e para este ano eu escolhi 3 livros, sendo que um deles eu acho que li mais do que um, portanto, mas eu comecei a ler esta série de livros de banda desenhada à medida que ela foi saindo. Que é coisa que eu já não falo há muito tempo, mas esta por acaso correu muito bem. É o Harrow County. Fantástico. Eu não fui buscar os livros e agora não sei o nome dos autores. As capas vão estar aqui. Trabalho de edição, uma falda de edição estará a adicionar as capas aqui ao lado, porque eu não quis desarrumar as estantes. Elas já estão muito desarrumadas. Não quis adicionar mais caos ao caos das pilhas de livros que já estão feitas por aqui. Harrow County é Southern Gothic. Eu acho que foi em 2016 que eu descobri Southern Gothic, porque o próximo livro é The Lothary and Other Stories, de Shirley Jackson. Portanto, faz todo o sentido que eu tenha descoberto o Southern Gothic nesta altura. Se não foi neste ano, foi recente, a 2016. Descobri, experimentei, li e quis continuar a ler mais coisas de Southern Gothic. Harrow County Southern Gothic é uma banda desenhada. Toda a arte é feita com aguarelas. É absolutamente fantástico, mas é aguarelas com Dark Side of aguarelas. Quando não consegues dizer isto noutra língua, portanto, diz assim uma mistura das duas. É a história sobre uma bruxa, feiticeira, sobre a relação que ela tem com Harrow County, sobre a comunidade de Harrow County, sobre todas as relações que existem entre estas coisas que eu mencionei. Gosto bastante desta série. Eu acho que já existe. Sim, já existe toda publicada em português. Existem alguns volumes extras que eu infelizmente ainda não adquiri, mas estou a considerar fazê-lo um dia destes. The Lothary and Other Stories, de Shirley Jackson, é um livro de contos, é um livro de horror. A banda desenhada também era de horror. The Lothary é assim um dos contos que eu gosto bastante. É assim uma pedrada no charco.
não vou explicar. Se já leram, sabem a piada, que não tem piada nenhuma em relação à pedrada. Má escolha de palavras, ou se calhar não. Mas pronto, existem outros contos neste livro que eu também gosto bastante, mas o The Lottery é sem dúvida o mais marcante. Existe, traduzido para português, eu deixo na descrição o nome da editora que eu agora de repente não me estou a recordar. O terceiro livro de 2016 que eu quero destacar é O Cocheiro da Morte e Outras Histórias, da Selma Lagerlöf. Foi o primeiro livro que eu li da Selma Lagerlöf, fez-me colecionar tudo aquilo que eu consegui arranjar nos anos seguintes em português da autora. Ainda tenho algumas coisas para ler, não tenho tudo, mas já li bastante. Algumas coisas não são ligadas a histórias tradicionais, mas não sem relação com histórias tradicionais do país da Selma Lagerlöf e de tradições que eles têm, mas com o twist da autora. Portanto, não é reconto de histórias, não é uma nova roupagem as histórias que toda a gente conhece. Gosto bastante, especialmente do Cocheiro da Morte. Continua a ser uma das coisas que eu li da Selma Lagerlöf que se destaca. 2017 eu comecei a ler uma das minhas séries de fantasia, algo que se tornou uma das minhas séries de fantasia favoritas e que já deveria ter lido os 41 livros, mais os extras, ou pelo menos alguns dos extras, mas eu confesso que também estou a arrastar essa leitura porque eu não quero que termine. Apesar de eu poder sempre voltar a regressar aos livros, só se lê os livros pela primeira vez, uma vez, a não ser que a pessoa tenha mesmo muito má memória e que quando volta a ler é como se fosse a primeira vez. Às vezes acontece. A série que eu estou a falar é Discworld, e o livro que eu estou a destacar é o The Color of Magic, que muita gente diz que não é da opinião que é um dos melhores livros de Discworld. Eu, em particular, gostei bastante de alguns detalhes que são explorados no The Color of Magic e que depois são expandidos. São mais explorados no livro seguinte, que é o The Light Fantastic. Estou a olhar para ali porque os livros estão mesmo nesta direção. E foi o início de algo fantástico, uma viagem fantástica a Discworld, e que ainda continua, porque ainda só li mais ou menos metade do livro. Mais ou menos. Em 2017, li pela primeira vez o Fun Home da Alison Bechdel, uma recomendação da Olga e que eu gostei bastante. Tenho que regressar um dia destes a esse livro. Foi uma das melhores leituras do ano, sem dúvida. Pronto, mais banda desenhada aqui nesta lista. Um livro, eu coloquei este livro porque a leitura deste livro criou aqui uma necessidade de arranjar mais livros do género. E apesar de não ser exatamente do género, foi uma das coisas que influenciou a minha compra de livros de contos de fantasmas. Portanto, o livro que eu estou a falar é o The Oxford Book of Gothic Tales. Contos, horror. Não, se calhar num horror tão gore ou tão violento como outras coisas mais contemporâneas, mas gostei bastante dos contos que li neste livro. Alguns deles já apanhei noutras antologias e noutras edições. Alguns são contos que eu tenho em 4 ou 5 livros. Aquele conto aquele 3 ou 4 contos estão sempre a aparecer. Mas não faz mal, porque esses fracassos que estão sempre a aparecer são contos que eu gostei, portanto nem tudo é mau. Agora vamos saltar para 2018. 2018 tenho só 2 livros de destacar. Um deles é o Descender, que eu ainda não li a série toda, mas li o primeiro volume este ano, do Jeff Lemire, com ilustrações com arte do qualquer coisa de Guian. Eu não sei o nome completo do senhor. Eu acho que foi a Olga que fez um comodato dos livros dela. Aliás, eu acho que quase tudo aquilo que eu li do Jeff Lemire foi via Olga e por recomendação da Olga, por razões óbvias.
é um dos autores de banda desenhada favoritos dela e, portanto, faz todo o sentido que alguns tenham recomendado, tenham dado a conhecer. Mas eu sei também que relacionei este livro com a Sofia do The Daily Masses, porque nós estávamos a ler o livro ao mesmo tempo. E ela é um robô que tem assim... A tradução para o português é tão ridícula que eu nunca mais me esqueço. Sempre que penso em The Sender, penso na Sofia a mostrar-me aquele quadradinho, ainda parece o... E eu já não me recordo o que é que ele diz, mas é hilariante. Era hilariante. Em 2018 foi também o ano em que eu li o Trigger Warnings, li pela primeira vez Trigger Warnings, do Neil Gaiman. É um livro de contos. Até agora é um dos meus livros favoritos de contos do autor. Tem vários contos que eu gosto bastante. Mas em particular um microconto que lá está, que é até agora um dos meus contos favoritos do autor. 2019 não é o ano em que eu tenho mais livros a destacar, mas foi um ano que eu li muitos livros, portanto é normal que haja mais favoritos. Não quer dizer que seja regra, mas às vezes acontece. De BD tenho a destacar o Living Will, que é de um autor português e agora não me estou a recordar o nome, mas acaba de ficar aqui e na descrição depois eu também irei escrever esses detalhes todos. O primeiro volume foi uma prenda da Olga e eu depois adquiri o resto dos volumes e foi uma leitura muito boa. O seguinte também foi uma prenda, neste caso da Paula. É o livro Pássaros na Boca, é um livro de contos da Samantha Schweblin, que se tornou um dos livros favoritos e a seguir eu quis sempre que existe um livro novo da Samantha Schweblin em português, ele tem que vir para as minhas estantes. Neste momento tenho todos, ainda não li todos, acho que faltam 2. Sim, faltam-me 2. Mas tem sido sempre leituras espetaculares. Gosto muito da maneira de escrever da Samantha Schweblin e dos temas que ela aborda. Foi também em 2019 que eu li o Monster She Wrote, um livro de não ficção sobre mulheres pioneiras na ficção especulativa e no horror. E isso despoltou várias compras e leituras interessantes, portanto tinha que destacar este livro. Foi também em 2019 que eu e a Sofia lemos em conjunto o Hyperion de Dan Simmons e nunca mais nos calamos sobre essa leitura, ao ponto de já termos relido os livros. Não me recordo se foi sempre em conjunto ou se cada uma leu à vez. Eu ainda não terminei a série, mas os 2 primeiros, o primeiro livro já li mais que uma vez. Portanto, é um livro de ficção científica com mistura de horror, com imensas referências literárias e que, pronto, nós estamos, volta e meia, estamos sempre a falar sobre ele. Foi também o ano em que eu li Andromeda or Long Way Home, que é uma banda desenhada muito silenciosa de horrores do Zé Burnay, um artista português. Gosto imenso da arte dele. Tenho uma print aqui no meu quarto. Não de 2019, mas mais recente. Portanto, foi definitivamente uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Saltamos para 2020. 2020 tenho a destacar o The Bloody Chamber, da Angela Carter, que ajudou a cimentar a minha curiosidade por interpretações contemporâneas de contos de fadas, ou recontos contemporâneos de contos de fadas, mas não estamos a falar dos recontos young adult ou de coisas que estão a ser escritas. Apesar de haver coisas que são escritas já no século XXI interessantes, muitas coisas interessantes, já tenho descoberto várias, mas eu não gosto quando elas são young adult. Ou aquelas que têm mais destaque, nem sempre são aquelas que me chamam mais atenção, se calhar mais isso. Portanto, algumas delas eu não li, não posso dizer que não gosto. Simplesmente não me despertam tanta curiosidade como outras coisas. Foi também em 2020 que eu li Things We Lost in the Fire, da Mariana Henriques, um livro de contos. Tem algumas coisas que são de horror, ou que podem ser de horror. Foi uma excelente leitura. Entretanto, nos anos seguintes, apanhei tudo aquilo que consegui da Mariana Henriques, tudo aquilo que consegui em inglês, porque houve coisas que primeiro estiveram traduzidas para o português, como por exemplo
A Nossa Parte da Noite, que só o ano passado é que saiu em inglês. Já existia em português há mais tempo. E que eu deveria estar a ler este ano. Mas não é sobre isso que é este vídeo. Este vídeo é sobre excelentes leituras que eu fiz nestes últimos 7 anos. Em 2020 também li A Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, que também foi uma prenda da Paula, um livro de contos. É fantástico. Eu adoro a escrita da Ludmila Petrushevskaya. Faltam 3 ou 4, 2 ou 3 livros. Já não sei quantos é que são. Que estão traduzidos para inglês. Eu tenho que ler mais coisas desta senhora porque eu gostei imenso. Uma prenda da Olga, um livro fantástico, e é também uma recomendação dela, que é O Amor Infinito que Te Tenho. É uma das minhas BDs favoritas, um autor português. São pequenos contos, mas os contos têm uma profundidade espetacular. Eu estou-me a esquecer do nome do autor. É um crime, estou-me a esquecer o nome do autor. Mas fica... Eu gostava de ter também... Houve uma edição mais recente que estes livros temos escutado durante bastante tempo. Têm sido feitas reedições e a última reedição era uma reedição de celebração de X anos. Não sei se era 10 anos desde a publicação da banda desenhada ou se era menos. Honestamente não me recordo, mas eu preciso dessa edição. Quer dizer, eu não preciso, mas preciso. Um outro livro que foi mudado e uma recomendação da Olga, que foi O Solitário, do Chaboté. Eu esse não me esqueci do nome porque escrevi. Passa-se no farol. A arte é linda. A arte do Chaboté é fantástica. Eu ainda não tenho nada do autor nas estantes, mas conto mudar isso eventualmente num futuro próximo, ou não tão próximo quanto isso. E foi também em 2020 que eu li Good Omens, do Jerry Pratchett e do Neil Gaiman, e que se tornou um livro favorito, uma série favorita, porque acho que a primeira temporada saiu nesta altura, e já está na hora de fazer uma releitura também do Good Omens. Não sei se provavelmente irei ver a segunda temporada antes de reler o livro, mas era muito interessante reler o livro, voltar a ver a primeira season e ver a segunda season. Mas eu também tenho outras coisas para ler, portanto não sei se vai dar. 2021, tenho 2 livros infantos-juvenis para destacar. Aliás, uma série... aqui, o primeiro livro que eu vou falar é toda uma série de livros, só acho que 5 livros, mas eu não vou destacar o livro, vou dar todos. Estão todos na mesma categoria. É o Nicholas St. North, a série é Guardians. Foi uma série que, sei lá, foi base para um filme de animação que eu gosto bastante, que é os Guardiães de qualquer coisa, agora não recordo do título. De qualquer maneira, eu deixo a capa dos livros e o nome do filme vai estar na descrição. O filme de animação. É fantástico. E eu li esse ano eu li 2 vezes a série toda. Também os relia. Talvez deixe para dezembro, porque como há ali umas partes que têm relacionado com uma versão do Pai Natal, portanto pode ser interessante para dezembro. O outro foi uma recomendação da Paula, que é um livro juvenil, de fantasia, o Fly By Night, da Frances Hardinge, que eu gostei tanto que, entretanto, já tenho praticamente todos os livros da autora por ler, mas nas estantes, e vão ser lidos um dia destes. Foi também em 2021 que eu li um livro de contos que se chama Um Belo Dia para Morrer e Outras Histórias, e é fantástico. Qualquer pessoa que queira experimentar contos de um autor português, por favor, leiam este livro. Não se vão arrepender. E também li o Grief is the Thing with Feathers. Agora não me recordo do nome do autor, que eu gostei bastante. Eu não costumo ler sobre luto, mas este livro veio mudar isso. E tenho lido agora, mais recentemente, algumas coisas que abordam luto e tem sido sempre todas as boas leituras. Portanto, se calhar o facto de eu tinha esta ideia na cabeça que não lia sobre este tema, se calhar estava a limitar as minhas leituras. E por último, 2022, não houve muitas leituras, mas estas 4 leituras foram fantásticas. After the Dragons é um livro de ficção científica, aliás, uma novela. Eu conheci esta novela por culpa do prémio que começou nesse ano
da Ursula K. Le Guin. Foi uma leitura muito boa e tenho que ir averiguar se a autora tem mais coisas escritas. Ok. The House of Rust, outro livro de fantasia, foi o livro que acabou por ser o vencedor do prémio Ursula K. Le Guin. Mas eu comecei a ler antes do prémio ser anunciado, portanto estava só. Sabia-se quem é que estava nomeado. Esses foram os livros que me chamam mais a atenção. Eu adorei este livro. Passa-se em Mumbai. Sim, Mumbai? Acho que sim, acho que é esse o nome da cidade. E é diferente de outras coisas de fantasia, até mesmo a própria história, a maneira como o percurso da personagem principal, o tipo de aventura que ela tem é um pouco diferente das coisas mais conhecidas de fantasia e coisas mais europeias. Existe ali alguma diferença e eu gostei imenso de ver essa diferença e de ler aquele livro. Um livro de contos de horror e não só, ficção especulativa, Sing Your Sadness Deep. Eu adorei este livro, eu devorei este livro, eu tenho imensa vontade de reler este livro. Apesar de haver contos que eu sei que se começar a ler que eu vou-me recordar de tudo. Portanto, é um livro que ficou comigo e que eu gostei bastante. Por último, The Gene in the Nightingale's Eye, da A.S. Beit. É um livro de contos e que mistura contos de fadas e que vem reforçar aquela ideia de 2020 com a Angela Carter e com o Bloody Chamber. E vai ser algo que de certeza vai continuar as minhas leituras. Provavelmente para o ano haverá uma nova edição da Maratona Fairy Tales, também alimentada por esta vontade de ler reinterpretações de contos de fadas por autores contemporâneos ou não. Foram 27 livros. Simplesmente porque 27 foi a idade com que eu comecei o canal. A idade que eu tinha quando comecei o canal. Então achei que era interessante, porque o número interessante já estava próximo de 27, portanto era giro ver essa correlação de números, que não tem nada a ver com nada, mas é interessante. Algum destes livros lembram-se de eu ter falado neles? Desde quando é que acompanham este canal? Espero que continuem desse lado e até o próximo vídeo.